Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora partindo para a semana número 3 do nosso PET, volume número 4. Vamos então aí dar início à semana número 3 da nossa disciplina de Geografia. Então vamos lá, turma. Semana número 3. Eixo temático: mutações no mundo natural. Tema tópico: a relação sociedade e natureza em questão, dinâmica terrestre. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, pessoal: explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. Os conteúdos relacionados dessa semana: a formação e composição da atmosfera terrestre. A nossa interdisciplinaridade aí, turma: o trabalho com a habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e aplicadas na BNCC de número 3, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo, e seus impactos econômicos socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, nacional e também global. O tema dessa semana, turma, será o clima, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão 2 horas aulas. As horas aulas aí da carga horária exigida, tão importante para que vocês tenham aí no final do ano um ano letivo positivo. Então vamos lá, turma. Tempo e clima. É comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar um mesmo estado atmosférico. Então, pessoal, às vezes nós estamos aí querendo falar que o dia tá quente ou tá muito calor, né? Às vezes a gente fala, o tempo tá muito quente, o clima tá muito quente, né? Então, às vezes a gente usa os mesmos termos para referir a uma coisa só. Só que a gente tem uma diferença aí que a gente vai estudar agora há pouco. Vamos seguir aí. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente e usá-los como sinônimos é equívoco. Então, como o professor bem disse, há uma diferença entre esses dois termos, né? Então a gente usar eles como sinônimos, né, com palavras iguais, é um equívoco, pois ele se refere a condições diferentes, né, do ambiente. Então vamos lá ver o que seria o tempo. É o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Então, pessoal, o tempo é um estado momentâneo das condições aí atmosféricas, né, ou também meteorológicas, ou seja, meteorológica também, de um dado lugar ou um determinado momento, né? E o tempo está sempre sujeito às variações climáticas, no caso, né, que a gente vai estar estudando daqui a pouco. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, então seria realmente igual a gente estudou agora, falou agorinha. Seria um determinado momento de algum determinado lugar. Olha, pretende saber se está frio ou quente.
seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Então essas condições aqui determinam como estaria o tempo hoje, né? Momentâneo. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro. É o que a gente está vivenciando de ontem para hoje, né? Por exemplo, estávamos aí com um tempo muito quente, né? Muito calor, muito ensolarado. Só que em pouco tempo, né? Vamos dizer assim, esse tempo nesse momento assim já mudou. Já estamos aí, não estamos mais num tempo ensolarado, chuvoso, não estamos mais tão encalorados, né? Já estamos com uma sensação mais fria, né? Por conta dessas condições momentâneas que se alteraram num curto espaço de tempo muito pequeno, né? Então, o tempo seria essas condições, essas alterações que a gente está vivenciando de ontem para hoje, turma. As variações de temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Igual também questão estava muito seco, né? E agora com a chuva também está um pouco mais úmido, né? Então, essas questões aí, essas variações, temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade, que são as chuvas, né? São responsáveis pelo dinamismo, né, das condições do tempo, da meteorologia. Então, todas essas alterações aí, a gente está se relacionando ao tempo, né, que são as condições atuais que a gente está vivenciando. O clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale a um conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, pessoal, o clima, ele nos refere aí, por exemplo, igual eles deram aproximadamente esse período longo de 30 anos, mas seria como se fosse também as condições de um período longo, por conta, vamos dizer assim, essas condições mais duradouras do ambiente. Igual a gente tem o verão é um clima mais quente, né? Então, a gente está chegando já primavera, verão, onde a gente tem um clima mais quente, mas nesses dias quentes temos os dias de chuva que às vezes nos dá um tempo mais frio, né? Uma sensação térmica de menores temperaturas, mesmo no verão, onde o clima é mais quente, né? Então por isso aí tá a diferença. O verão é um clima quente, mas não deixamos de ter um tempo frio em dias de chuva. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica e também os ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Igual o professor acabou de dar o exemplo, como o verão e a primavera, que a gente está chegando agora nessas estações aí, saindo do inverno. Alguém disse que Minas Gerais é um estado muito quente e com períodos úmidos e secos. Refere-se ao clima desse estado, que é tropical. Então temos um clima tropical aqui, onde a gente tem durante a maior parte do ano temperaturas mais quentes, né? E um período, durante um certo período úmido, e outra parte do período mais seco do nosso clima, que é tropical. Contudo, ao longo dos dias, Minas Gerais pode apresentar uma variedade de tempos. É o que o professor acabou de comentar como exemplo, que a gente está vivenciando no dia de hoje, né? Estamos aí numa variação de um tempo mais frio por conta da chuva, mesmo em dias quentes que a gente já está vivendo aí com a chegada até da primavera e logo mais do verão. Zona climática. O planeta Terra tem uma forma aproximadamente esférica, né? Então, o nosso planeta é um geóide que se aproxima
de uma forma esférica. Por isso, os raios solares não incidem da mesma maneira e com a mesma intensidade em todos os pontos do nosso planeta. Como a gente já estudou, né? A gente tem uma variação dessa incidência dos raios solares. Então, não é uniforme esse calor em todo o território no nosso planeta. A gente tem essa variação dessa intensidade do calor em determinadas regiões do nosso planeta, de acordo com a sua localização. Esse é por conta da latitude que a gente já estudou. Esse é um dos fatores mais significativos na determinação da localização dos diferentes tipos de climas e da distribuição da temperatura sobre o globo. Então, de acordo com principalmente aí dos raios solares, da incidência desse calor, a gente tem esses diferentes tipos de clima, né? E a distribuição da temperatura, né, sobre o nosso planeta, com a intenção de identificar regiões que apresentam semelhanças na incidência dos raios solares. O globo terrestre foi dividido em 5 zonas climáticas ou zonas térmicas. Para isso, utilizamos as linhas imaginárias, os paralelos, que dividem a Terra em zonas polares, temperadas e intertropical. A distância entre esses paralelos é medida em graus que partem do Equador em direção aos polos. Então a gente tem essas zonas climáticas, né, turma? Que são os nossos paralelos, onde a gente tem aí, os paralelos são linhas imaginárias, né, que são divididas, né, formando essas zonas climáticas, e elas são, tem essas medidas em graus, né, e a gente tem aí, a partir da linha do Equador, elas vão se estendendo até as zonas polares, né, e com isso a gente tem a formação, igual a gente já estudou, das latitudes, e assim dividindo através aí com a quantidade, a incidência dos raios solares aí que chegam no nosso planeta Terra, formando assim cada tipo de zona climática de acordo aí com os seus graus, com as suas temperaturas, né, com as suas características de cada uma delas. Por exemplo, zona polar ou glacial, sul e norte. Então a gente tem a zona polar e a glacial no sul e no norte. No norte a glacial e no sul a polar, né? Região que está localizada do círculo polar ártico até o ponto 90 graus e no ponto norte, no polo norte. E do círculo polar ártico até o paralelo de 90 graus, que é o nosso polo sul, né? Que está no sul. Nas zonas polares, os raios solares incidem de forma muito inclinada e com baixa intensidade. Então, nessas duas zonas polares, né, tanto na sul quanto na norte, no Ártico, no nosso no Ártico, né, no Polo Norte, vamos dizer assim, no nosso Polo Norte, no nosso Polo Sul, né, no Ártico e no Polo Sul, a gente tem aí a intensidade dos raios solares, né, em menor quantidade, né, pois os raios solares se incidem mais no Equador e à medida que ele vai saindo da linha do Equador, ele vai incidindo com menor intensidade, né, principalmente nessas zonas polares aí, tanto no sul e no norte. Então a radiação solar atinge a superfície sempre próxima do horizonte, pouco acima ou abaixo dessa linha. São as regiões menos aquecidas e apresentam as mais baixas temperaturas do planeta. Então, as zonas polares são as menos aquecidas, né? Então apresentam as menores temperaturas do nosso planeta. Predomina o clima polar. Na zona polar, em função do eixo de inclinação da Terra, há uma grande variação na distribuição dos períodos de duração do dia claro e da noite. Há períodos longos de noite e de dia que ocorrem respectivamente nas estações do verão e ao inverno. Então a gente tem aí durante o verão dias longos, né? Quase que a noite
o tempo do período da noite é bem curto, né? Diferente aqui da nossa região, onde a gente tem aí bem dividido, né? Já vai chegando 7, 8 horas, já vai anoitecendo, e 6, 7 horas da manhã já vai amanhecendo. Nessas regiões polares é o contrário. A gente tem dias bem longos e noites curtas no verão, e no inverno quase não tem dia, né? Praticamente só noite, onde a gente tem períodos longos sem a presença do sol. Zona temperada, sul e norte, localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ao hemisfério norte, e ao Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então, essa zona temperada fica entre o Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Portanto, em latitudes médias, recebe a incidência dos raios solares de forma mais direta no verão e mais inclinada no inverno. Então, no verão a gente tem uma maior incidência do calor, né, dos raios solares nessas zonas, né, tanto no Trópico de Câncer como no Trópico de Capricórnio, por conta da sua inclinação, e tá tendo mais condições, né, de estar recebendo esses raios solares do Sol. No verão, no inverno já não tem tanta a intensidade desses raios solares. Essa particularidade provoca 4 estações do ano bem definidas, cada qual com suas especificidades, né? Então, nessas regiões a gente tem as estações do ano bem definidas, né? A gente não tem aquela sensação, será que já chegou a primavera? Será que a gente ainda está no outono? Já é verão? Já é inverno? Que a gente vivencia mais nas regiões tropicais, no caso a nossa. Enquanto é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. São típicos dessa faixa os climas frio, temperado, subtropical e mediterrâneo. Zona intertropical. Esta é localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os raios solares atingem estas regiões de forma que causa perpendicular à superfície com grande intensidade. Então, os raios de sol têm mais intensidade nessas regiões. Portanto, são regiões mais quentes. Apenas dentro dessa faixa é que o Sol se posiciona a pino algumas vezes do ano. A incidência dos raios solares direta praticamente todo o ano. Então, os raios solares atingem essas regiões praticamente o ano todo. Em razão desta característica, essa faixa possui as temperaturas mais elevadas do globo terrestre, com muita chuva, garantindo a maior biodiversidade do planeta, e os climas típicos dessa faixa são equatorial, tropical, semiárido e também o desértico. Então, a gente tem aí nessas regiões uma maior biodiversidade por conta das condições, né, que essa intensidade do calor proporciona essas regiões, né? Então a gente tem aí as regiões que tem mais chuvas por conta do calor, né? E tem mais condições de pluviosidade, né, de formação das chuvas. E no caso, nós estamos nessas regiões mais quentes, né, da zona intertropical. Climograma. Os climogramas são gráficos utilizados para representar as variações climáticas de uma determinada região ao longo do ano. Então a gente tem os climogramas que nos mostram, né, as variações climáticas, né, ao longo do ano de uma determinada região. Além de serem úteis para entendermos as variações de elementos atmosféricos no decorrer do ano, tais como chuvas e temperaturas, eles servem para comparar as distâncias climáticas de diferentes localidades. Ele nos permite também avaliar a amplitude térmica de uma região, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante certo período. Então, o climograma é um estudo que nos permite a gente entender melhor a região climática de uma determinada região durante um período aí, um certo período. Então, a gente tem aí
esse estudo, que é muito importante para que a gente possa estar entendendo melhor as condições da chuva e da temperatura em uma determinada região ao longo de um período de estudo. Do lado esquerdo estão os valores indicados para as médias de precipitação em milímetro, ou seja, a quantidade mensal de chuvas que equivale às medições indicadas pelas respectivas barras, sendo uma barra para cada mês. Então a gente tem aqui essas barras aqui azuis nos indicando a quantidade de chuva, né? Igual a gente tem aqui do lado esquerdo, ó, precipitação em milímetros, e aqui a gente tem os meses, né? Então, por exemplo, no mês de janeiro choveu 70 milímetros aqui nesse período aqui de estudo, né? Não nos foi falado qual ano foi, né? Mas só os meses, que por exemplo em abril choveu também, em maio já choveu 80 milímetros, né? E do lado direito do climograma estão os valores para as temperaturas em graus Celsius, indicados pela curva que aparece no meio do gráfico, também variando mês a mês. Essa linha aqui já nos dá as temperaturas de acordo igual está nos mostrado aqui. Por exemplo, aqui no mês de julho tivemos uma temperatura média de 30 graus. No mês de dezembro já uma temperatura média aqui de 10 graus Celsius. Então esse aqui é um climograma de uma região, né, durante um certo período, igual temos aqui os meses aqui, que foi o tempo de estudo, né, desse climograma, nos mostrando a quantidade nesse período de estudo de chuvas e também a variação de temperaturas. Pessoal, para saber mais, assistam esses vídeos aqui para contribuir com os estudos e os comentários do professor dessa semana número 3. Então esses foram aqui os comentários dessa semana. Já nos encontramos na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana número 3. Desculpe as fases do professor até aqui. Então até daqui a pouco e tchau, tchau!